Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos aprender um pouco mais sobre história do Brasil e história das cidades do Brasil. Vamos lá? Vamos lá? Antes de começar, eu queria pedir para vocês, compartilha, assina o canal, vem para cá, vem aprender um pouco mais com a gente. No final, dá o seu gostei ou o seu não gostei, para a gente entender se o que a gente está fazendo aqui está indo de acordo com aquilo que vocês pretendem dentro do nosso canal. Tudo bem? Vamos lá? Vamos conhecer hoje uma das melhores cidades do Brasil. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de uma cidade bastante interessante, a cidade de Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. Educação política pública tem um destaque ali em Vinhedo, cidade da região ali de Campinas, fica a 75 quilômetros da capital de São Paulo. Tem 71 mil habitantes e um IDH de 0,817. Ó, uma das melhores cidades do Brasil. O ano passado, Vinhedo recebeu um selo de cidade livre do analfabetismo, sabia? E ganhou reconhecimento da mídia pelo seu método de ensino municipal. A cidade viveu um ciclo de café, mas hoje é mais conhecida na produção de uva. Os condomínios de alto padrão também fortaleceram o comércio de serviços com parques de diversão, por exemplo, o Hop Hari, tá ali, né? Que é um ponto de referência para a gente. Vamos lá. A região do Planalto Paulista era habitada, então, por diversos grupos indígenas, alguns, então, provenientes do litoral, que buscavam, então, refúgio das guerras e da escravidão movida, então, pelos colonizadores ali portugueses, né? Um outro grupo, o Tupi, Guarani, o Gés, né? Então os Caiagano ou os Caiapós, né? Moravam na região desde antes da colonização. Então houve também essa mistura indígena daqueles que fugiam da área do descobrimento para dentro do continente. Com a chegada dos europeus ao continente sul-americano, essa região foi percorrida pelas bandeiras, né? Os bandeirantes, né? Que ocuparam então terras consideradas inexploradas, caçavam os índios para o trabalho, buscavam recursos naturais como madeiras nobres, atrás do ouro, atrás de pedras preciosas, durante ali o século XVII. Mulheres aprisionadas na condição de escravas foram então colocadas dentro das famílias dos bandeirantes, acabaram se casando com alguns bandeirantes. Então hoje em dia a gente diz que muitos quatrocentões, então aqueles que têm mais de 400 anos de famílias paulistas, têm um pezinho na taba, na oca, né? Porque são filhos de índias, né? Que se casaram com bandeirantes. Então isso também teve todo um trabalho de miscigenação muito interessante, e aí informava então isso que era o chamado dos caminhos dos Goiáses, tanto é que as Campinas dos Goiáses acabou virando a cidade de Campinas do hoje, né? No fim do século XIX, já fazendas de cafeicultores chegaram na região, né? Então vindo ali do Vale do Paranaíba, né? Então, chegavam ali e municípios de Jundiaí, ali Campinas. Então, essas fazendas, desde ali do século
17, 18, não é? 18 digo, não é? Aí 19 produziram açúcar, aguardente, café, né? Todo o trabalho realizado por, então, aí já imigrantes italianos, imigrantes europeus, né, que vieram e começaram, então, a ser substituídos pelo trabalho escravo que tinha ali no vale, e aqui, então, agora já o trabalho assalariado do trabalho dos estrangeiros que ali chegavam, né? No lugar dos trabalhadores negros escravizados, entrava então o trabalho liberto no processo então de contínua abolição da escravatura. Então ali nos séculos XVIII, nos séculos XIX, até que finalmente a gente teve a liberdade, né? Intenso comércio entre a região cafeicultora e a capital paulista movimentava tropas de mulas, né, na estrada velha de Campinas dos Goiáses. Então partia de São Paulo, rumo então ao interior do Brasil, se criavam grandes cidades e cerca de 50 quilômetros entre uma e outra, às vezes um ponto de parada temporária apenas, né? Tá aí. Entre Jundiaí e Campinas criou-se naturalmente, em meados ali de 1620, um pouso de tropeiros, para que o uso dessas pequenas plantações de sobrevivência, né, chamada rocinhas, né, uma primeira propriedade instalada para se tornar mais tarde a Fazenda Cachoeira, que acabaria se transformando numa senzala em quilombo durante a escravidão formal aí do país, né? Juntamente no Vale, a Fazenda Cachoeira, a Estrada Velha de Campinas, já então chamada popularmente de Estrada da Boiada. Tem muita gente que mora em São Paulo que ainda fala, Estrada da Boiada, Estrada da Boiada. A gente nem sabe onde é que fica essa tal Estrada da Boiada. Então, se você pegar Raimundo Pereira de Magalhães, se você pegar Diógenes Ribeiro de Lima, você está na Estrada da Boiada, né? Então, a Rocinha, então ali em 1840, uma pequena vila vai se formar, beneficiada pelo café, beneficiada então pela mão de obra ainda escrava, não é? Ao longo passaria a ser então uma cidade de imigrantes europeus e aí essa miscigenação todas. Muitos destes migraram para Minas Gerais, saíram dali daquela área e foram para Minas Gerais. E aí então você tem então a chegada de árabes, de franceses, espanhóis, alemães, portugueses, e aí então essa miscigenação toda. Nessa época, os imigrantes italianos, na substituição disso, então chegavam àquela região então, para então, a ideia de colonização, a gente chama assim, né? E aí então, quem que vem? Vem a Companhia da Estrada de Ferro, Companhia Mogiana, porque a partir de Jundiaí você tinha a Santos Jundiaí, ou a São Paulo Highway, né? Que era uma companhia inglesa. E aí a Companhia Mogiana fazia essa ligação com, então, a área ali da Santos Jundiaí, bem como depois, mais tarde, a Companhia Paulista de Trens também faria essa mesma ligação aí com o escoamento do café, o ouro verde na história de São Paulo, né? Tá aí. A uva, então, passou a ser uma base econômica local. Esses migrantes começaram a plantar uva para fazer vinho, né? Então, a passagem do lugar dessas rocinhas, né, acabaram tendo, então, vinhedos. Tá aí, né? Então, um fato curioso, ali em 1916, o proprietário da fazenda na Estrada da Boiada, né, cerca de 2 quilômetros da estrada de ferro, contratou trabalhadores num poço de captação de reserva de água que levava então 25 metros de profundidade. Durante esses trabalhos todos, houve um desmoronamento parcial do fundo dessa construção. 5 dias se tentou o resgate, utilizando então todos os meios disponíveis. O fato, então, tomou dimensão, sendo, então, amplamente noticiado na época. Os homens não sobreviveram a essa história. Mas isso foi uma coisa, né, uma curiosidade para a gente aí nos anos de 1916, não é? Na década de 20, 30, então, isso vai surgir todo esse
esse fenômeno da ideia de vinhedo, né? E aí, então, durante a década de 20, ali até 1948, ela foi crescendo 71 mil habitantes, mas em 1948 um plebiscito foi feito naquela área, e aí então foi oficializada a emancipação de Rocinha, né? A Rocinha dos vinhedos. E então o nome primeiro foi Parreiral, depois então Videiras, depois Vinhelândia, e aí finalmente é o seguinte, aqui são os vinhedos, né? Vinhedo. Seus habitantes então são chamados hoje de vinhedenses. Tá aí, gente. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras eu estou contando histórias das ruas da cidade de São Paulo e por que elas têm esses nomes. Olha, eu falei Raimundo Pereira de Magalhães, eu falei hoje Diógenes Ribeiro de Lima, que estão lá. Se vocês quiserem procurar, tá lá no nosso canal. É isso aí. Eu agradeço a vocês e a gente volta com um pouco mais de história do Brasil para vocês. Até lá.